Let's go. Então vamos começar aqui essa conversa, esse debate aqui do nosso Profissão Mundo. Eu quero, assim, era um ponto que eu estava pensando há muito tempo, tá, pessoal, sobre como lidar com a competição, porque eu passei por isso e busquei, tentando entender sobre o quanto a competição era importante ou não era, e eu já escutei opiniões tão diversas, sabe, sobre se é importante ou não no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Começando pela Valesca, eu vou fazer então uma pergunta quase que objetiva, tá, Valesca? Competição é tóxica ou não? Ela pode ser, né? Claro que não é uma verdade absoluta, a gente está aqui para debater várias possibilidades, né, de pontos de vista, mas eu entendo que ela pode ser quando ela ultrapassa limites que começa a atrapalhar o ambiente de trabalho, começa a afetar nossa saúde, especialmente mental. E eu acho válido reforçar que a gente sempre pensa na competição e na colaboração como opostos, e os dois podem ser tóxicos. Eu posso ter um ambiente colaborativo que não é positivo, que as pessoas sintam que, nossa, mas o projeto não anda porque tudo eu preciso pedir, tudo tem que ter um consenso, então isso também pode ser negativo. Então, da mesma forma, a competição ela pode sim ser tóxica, mas não necessariamente. Eu acredito que é possível ter competição no ambiente de trabalho de uma maneira saudável, que estimule que a gente alcance determinados objetivos e não necessariamente que isso vá contra valores pessoais ou que crie um clima, às vezes, de até inimizade dentro do ambiente de trabalho, que não é o nosso objetivo. Então, quando a competição não está mirando o seu objetivo, que é gerar mais resultados, e acaba esbarrando nessas outras questões, aí eu entendo que ela deixa de cumprir a sua intenção inicial e aí ela pode se tornar tóxica. Acho que a gente tem um grande desafio nisso tudo, né, Vitor? Não sei se você concorda também que competição é tóxica ou não, mas qual é a régua ali? Como estabelecer o que é tóxico ou não? Não sei, parece talvez o grande desafio desse, não sei se posso dizer assim, desse mundo moderno do mercado de trabalho, Vitor? Sim, sabe que as organizações são feitas de pessoas, portanto, os ambientes tóxicos são provocados por pessoas. A própria palavra competição já nos diz muito, não é? Luta entre adversários, rivalidade, disputa, portanto, e isto, se não houver aqui um equilíbrio, não houver um bom senso, isto pode resvalar para a toxicidade e depois traz consequências nefastas às organizações. Não é? Quando estamos a falar em competição, ela, na minha opinião, poderá ser interessante nas empresas quando, numa perspectiva de externa, ou seja, focado para fora de portas, mas não numa perspectiva interna, focada dentro de portas. Aí, normalmente, a tendência é para entrarmos em zonas extremamente perigosas que garantidamente podem provocar resultados danosos para a organização. Para trazer aqui o Rodrigo para a nossa conversa. Escuta a gente, Rodrigo. Escuta, e por algum motivo, meu celular, de vez em quando, dá uns 5 minutos nele e ele literalmente some. Mas vai começar tudo de novo, vai dar tudo certo. Acontece. Bom, é por isso que a gente faz a conversa ao vivo, para ter essas surpresas. Fica mais emocionante a conversa. Eu já estou em casa, eu vim buscar, eu até estava falando, Valesca e Vitor, eu tenho um filho jogador de futebol e eu estou nessa interação de combinar os horários de treino. E aí chega em casa é aquela maluquice. Eu até vim para o quarto para conseguir falar, mas vamos lá. Eu não captei ou não consegui ouvir qual foi a pergunta. Sei que a Valesca respondeu, entendi um pedaço dela, e Vitor respondeu, entendi um pedaço do que ele respondeu. Então vai ser bom, porque assim, talvez você traga o seu ponto sem influência das outras respostas. A pergunta foi se... Eu sempre vou dar um papo reto, é que eu sempre falo, né? Eu vou falar. Dificilmente serei influenciado, mas vou falar dividir um pouquinho do que eu acho, mas vamos lá. Então, antes de a gente começar ali a falar sobre a competição, como lidar com a competição, a pergunta é assim, competição é tóxica ou não, Rodrigo? Não. E eu vou explicar, pelo menos, meu ponto de vista. Eu sou extremamente competitivo, eu sou comercial desde que eu me conheço. E competir para alguém que tem na veia o comercial é fundamental. Eu preciso da competição. O que se torna tóxico no ambiente, sobre meu ponto de vista? Quando existe deslealdade, quando o estupro moral entra no meio do caminho. Né? Quando, de algum momento, a gente é violentado por alguém que não compete com as mesmas regras de um jogo. Então, eu digo de uma natureza muito simples. Tem regra? Tem regra.
Tá valendo? Tá valendo. A gente pode competir? A gente pode competir. Então, eu acredito nisso. O movimento tóxico a qual eu acredito, acho que não é só numa competição, é quando alguns valores são ultrapassados. Aí eu acho isso muito perigoso. Eu não sei lidar muito bem com isso. Para mim, deslealdade é deslealdade, com alguém vendo ou alguém não vendo. Então, todos os times que eu liderei, já liderei muita gente, eu sempre digo, olha, existe uma competição. Ela é sadia e tem um campeão. O pódio não dá para ser dividido, não tem 2 primeiros lugares. Então, tá valendo? Tá valendo. A regra está clara para todo mundo? Sorte, estou aqui à disposição para poder ajudar. Mas eu não sou muito desse viés do que, agora essa competição não funciona muito. Então, eu confesso que esse ambiente tóxico sobre alguns competidores, eu prefiro competir. Tá clara a regra, tá combinado, boa sorte, vamos em frente. É Acho muito que assim. interessante que o Rodrigo trouxe, né? Porque ele falou da questão dos perfis, e aí na hora eu me lembrei de quando eu e o Renato estivemos, né, em outro episódio, e nós falamos um pouco da questão do DISC, dos perfis, e realmente, Comportamental. até imagino que no seu caso, Rodrigo, pelo que você está relatando, talvez você tenha um D super alta, que na minha cabeça eu já vou fazendo então, deixa eu compartilhar. Eu liderei uma operação na Febracis, Valesca. Febracis tem na sua essência distribuir perfil comportamental, o que é dominante, o que é... Tá, então, assim, eu vou só aproveitar, o meu é 98, tá? Numa escala de 100. Dá para imaginar. E isso é interessante você ter trazido, porque a motivação das pessoas é diferente, né? Eu, por exemplo, Rodrigo, eu não me lembro assim a porcentagem, mas o meu D, ele é baixíssimo. Então, assim, num outro ambiente, num outro contexto, para mim, lidar com a competição é mais desafiador do que estimulante. Para você, é estimulante. Se você está num ambiente de trabalho que não tem competição, você vai se sentir entediado e falar, gente, mas cadê o sangue nos olhos? Cadê aquilo que me motiva? Acaba sendo desmotivador mesmo. Então faz sentido essa questão do perfil que você comentou. Legal. E o equilíbrio é fundamental, né? Não dá para ser só Rodrigo, ou não dá para ser... Então, completar essa dinâmica, eu acho que é o grande desafio da liderança. É saber como é que você equilibra os perfis comportamentais, lembrando, existe uma linha da sua equação, a qual eu acredito que é qualquer companhia sobrevive de lucro. Né? Então, eu sempre falo isso porque liderar time comercial, que é a minha especialidade, tem um princípio fundamentado. Eu tento equilibrar os perfis. Eu tive um papo com o Renato, a qual eu digo e reforço. Ei, competir é super legal, mas não dá para ser só um tipo de perfil. Completar esse movimento é o bom equilibrar da grande liderança. Eu acho que é o que falta em grande parte das mensagens ou coisas que a gente vê na internet, que passa a ser um facilitador, mas também é uma armadilha perigosa, né? Eu vou aproveitar aquilo que o Rodrigo disse, 2 palavras, que era o equilíbrio e o lucro, ou os resultados. E no que diz respeito à competição, eu tenho uma opinião, eu partilho de uma outra opinião, embora a opinião do Rodrigo é extremamente interessante, relativamente à sua competição. Aquilo que me parece, e pela experiência que eu tenho, cá, embora os resultados ou a cultura noutros países possa ser semelhante, em alguns casos muito diferente, é que quando há uma cultura de competição, as organizações estão muito focadas, e como disse, nos resultados. Portanto, o que lhes interessa à organização é resultados. E os resultados são bons a curto prazo. Porque a longo prazo, quando se tem uma visão a longo prazo, a tendência para entrar na exaustão, quando falamos na exaustão dos colaboradores, viverem uma pressão desmedida da competição, daí o equilíbrio, que não é fácil, tem que ter uma liderança com competências muito bem desenvolvidas para separar o trigo do joio, e infelizmente há muito pouca liderança com esta capacidade, daí que depois de resvalar para esta pressão desmedida, para o foco excessivo nos resultados, e quando o foco está excessivamente focado, desculpa a redundância, nos resultados, começa então cada um dos colaboradores focado muito na sabotagem, na ocultação da informação, porque quer ser o primeiro, portanto não vai entregar o ouro à sua concorrência interna, porque não devia existir a concorrência interna. Portanto, não só a ocultação, como também a perda de confiança, de credibilidade, e isso depois dá origem à perda de competitividade externa, não interna. Okay? Embora nas vendas, eu tive mais de 20 anos nas vendas, e sei o que isso é, porque também já passei por isso,
quando pressionamos muito a competição, e ela é saudável quando ela é virada para fora de portas, ou seja, nós vamos competir com a concorrência, mas nunca competir internamente com cada um dos colaboradores das equipas, porque a probabilidade de se ultrapassarem, utilizarem práticas menos éticas para serem os primeiros, como disse, há uma linha muito ténue. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Aquilo que eu provavelmente vejo como perspectiva futura, que é, nós devemos ser muito competitivos, sim, mas connosco mesmo. Ou seja, eu sei quais são os meus objetivos, que foram definidos com base não só na experiência, como também com base naquilo que eu acredito e que a organização acredita em mim, mas que também têm que ser realistas, mas muito ambiciosos. E quando eu me foco nestes objetivos, que são objetivos comuns à empresa, eu estou muito focado neles para ultrapassar os objetivos no qual eu sou responsável e poder também olhar um bocadinho para o lado como é que a minha equipa está a gerar resultados para que eu possa também poder ajudar a organização e a equipa a ultrapassar. Aqui a competitividade é comigo e não para com os outros. Mas isto é a minha opinião. Aliás, tudo aquilo que eu vou dar, como disse o Rodrigo, é apenas e só a minha opinião, que ela é válida, como todas as opiniões que estão a ser apresentadas aqui. Mas é a minha perspectiva. Competição, mas é sempre de fora para dentro e nunca de dentro para dentro, porque senão pode dar origem, se não for bem equilibrada e bem gerida, pode ser um caos. Achei bem interessante isso que você trouxe, Vitor, porque a questão da competição, eu acho que está muito próxima à palavra a comparação, né? E quando a gente se compara com o outro, tem mesmo esse perigo, né? Em qualquer aspecto da vida, inclusive no trabalho, quando a gente se compara, eu estou supondo que estamos os dois ou mais pessoas com o mesmo ponto de partida, indo para o mesmo lugar, mas talvez o ponto de partida não seja o mesmo, enfim, existe um risco grande de eu colocar pessoas, e em vez de me sentir motivada, eu sinto, nunca vou conseguir chegar lá, gente. E aí tem também, né, a função do líder, não apenas do líder, mas também do líder, de ajudar a desenvolver essa mentalidade de, ok, hoje eu não estou conseguindo, mas no próximo trimestre eu vou conseguir bater a meta e tudo mais. Mas essa diversidade de perfis e essa diversidade de pontos de partida, eu acho que influencia muito para o quanto um time vai conseguir todo mundo caminhar com foco no resultado, ou se isso talvez cause uma perda de confiança, por exemplo, a pessoa se sente com autoestima diminuída e tudo mais, porque ela não bateu uma determinada meta, de uma meta em específico, mas ela pode ser boa em outras coisas. Eu posso dar um exemplo de algo meu, como quando eu atuava dentro das empresas, né, como funcionária, eu sempre sentia que, meu Deus, eu não consigo ser uma pessoa competitiva, não consigo ser uma pessoa que eu não tenho sangue nos olhos, né, igual o Rodrigo, eu admiro pessoas que têm isso, porque eu sei que tem momentos que a gente precisa ter essa postura, e para mim é muito difícil por conta do meu perfil. Por outro lado, sempre que nós tínhamos uma situação em que, por exemplo, eu precisava dar um feedback para um candidato de que ele não tinha sido aprovado num processo, numa vaga interna e tudo mais, as pessoas falavam, fala para a Valesca que ela tem um jeitinho para falar. E o que é esse jeitinho para falar? É a questão, né, do D mais baixo e tal, e desse perfil menos competitivo e mais diplomático, conciliador e tudo mais, né? E aí, como é que eu mensuro isso em resultados? Né? Pode não estar mensurado no número, mas eu poderia ter uma mensuração de clima da empresa, daquele funcionário não ficar desmotivado, sendo que ele não passou naquela vaga, só que ele pode tentar uma outra. Então, eu acho muito interessante isso que vocês trouxeram, porque eu me enxergo nos dois cenários, eu falo, gente, isso daqui realmente é difícil, isso aqui é um ponto forte, então, eu tô adorando, gente, tô aprendendo muito, adorei. Olha, só compartilhando aqui, eu também estou um sortudo aqui de pegar um pouquinho de cada informação e filtrar um pouquinho ali e levar para a minha vida aqui, para a minha carreira, digamos assim, só compartilhar aqui o boa noite aqui da Emília Fonte, que trouxe aqui para a gente. Eu agradeço aqui o seu boa noite. Quem estiver assistindo aí, quiser fazer o seu comentário, a sua pergunta, tá? Por favor, tá à vontade aqui. Eu vou tentar aqui, dentro do possível, compartilhar aqui suas perguntas e seus comentários aqui para os nossos convidados. Let's go. I wake up to